Olá pessoal, tudo bem? É uma satisfação muito grande estar com vocês novamente, sempre agradecendo, eu faço questão de sempre agradecer a permissão em que vocês nos dão de entrar na sua casa, levando informações com qualidade, com credibilidade. Essa é a marca da TV Sim, essa é a marca do nosso programa Bate-Papo das 6, que está começando exatamente nesse momento, sendo transmitido de maneira simultânea no YouTube e também na Rádio Sim FM 106.1. E hoje, como todos os programas Bate-Papo das 6, é especial. Foi feito com carinho, com dedicação. E atenção, a pauta de hoje foi uma sugestão de telespectador e trouxe para a gente a importância de se tratar desse assunto, e nós estamos aqui para levar para vocês aquilo que vocês pedem, porque vocês têm esse direito e vocês têm que receber informações com qualidade, com credibilidade. Então, fique agarrado aí, chama pessoas aí da sua família, WhatsApp, rede social. Olha, está começando o programa Bate-Papo das 6, porque hoje nós vamos falar de um assunto sério. Nós vamos falar sobre violência doméstica e familiar em momentos de pandemia. Eu tenho certeza que você já leu, eu tenho certeza que você já escutou algo a respeito, e nós vamos conversar um pouquinho. E para isso, nós trouxemos convidados de ponta que entendem do assunto. No primeiro bloco, nós vamos estar aqui com a psicóloga Shirley, é a psicóloga do CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social daqui de Linhares. E o segundo bloco e o terceiro bloco, nós vamos estar aqui com a doutora Monique Mendonça. É uma advogada, professora, conhecedora do assunto e vai falar também sobre a Lei Maria da Penha, que está envolvido todo esse contexto. Mas, produção, abre a bancada aí para o pessoal de casa já ver, quem está aqui do nosso lado, no primeiro bloco. A gente queria agradecer muito, mais uma vez, né? Não é a primeira vez, a psicóloga do CREAS, Shirley. Obrigado pela presença de novo. Eu que agradeço, assim, a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão importante, né? E, sim, dar uma boa noite aos telespectadores, a quem está em casa assistindo, e espero que possa ser de ajuda. Então, obrigado, com certeza vai ser. Produção, olha lá na lateral, lá, a doutora Monique, dá para mostrar ela lá, gente? Já está aqui no estúdio, aguardando para falar um pouquinho. Obrigado, doutora Monique. Daqui a pouquinho, logo, logo, que você vai estar aqui com a gente. E nosso amigo de bancada, toda quinta-feira, doutor Thiago Pandini, mais uma vez, muito obrigado. Você está bem, Thiago? Estou muito bem, estava com saudade aqui do programa, fiquei uma semana. Eu também. E boa noite a todos os telespectadores, os ouvintes, a Shirley, doutora Monique, professor Bernardo. Isso aí, bacana. E vamos lá, pessoal, no mais um programa Bate-Papo das 6, e o nosso bate-papo hoje é violência doméstica e familiar contra a mulher, principalmente nesse período de pandemia. E a gente já começa, sem perder tempo, aqui do meu lado, a nossa psicóloga Shirley. E eu começo, Shirley, com uma pergunta da sua área. A gente sabe que está nesse período de pandemia, está havendo um isolamento, né? Vamos assim dizer, poucas pessoas circulando, a gente não está tendo contato muito com o vizinho, né? Toda aquela situação que a gente está vivenciando neste momento. Do ponto de vista psicológico, Shirley, isso muda o comportamento, o pensamento ali da mulher, do homem, é muito tempo junto, não tem muito o que conversar. Como é que a psicologia encara esta situação? Então, muda sim o comportamento, porque de repente as pessoas, elas passaram a conviver mais tempo juntos no mesmo ambiente, né? Mesmo sendo casadas, às vezes passavam o dia todo sem se ver, e aí isso já acaba gerando mais atritos. Junto a isso também vem as preocupações da situação atual que a gente está vivendo, né? E aí vem a preocupação financeira, às vezes o consumo de álcool por causa do tempo ocioso, e isso acaba elevando o número de discussões, agressões. A gente fala muito, né, doutor Thiago, esse momento de isolamento é proveitoso, né? É muito bom, a família se une, a gente acaba se reinventando, se renovando nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, mas nem todo mundo consegue administrar isso bem, né? Isso é verdade. A gente percebe assim, tem as consequências boas dessa proximidade, só que às vezes essa proximidade causa consequências negativas. E aí eu queria até perguntar a Shirley o seguinte: aqui em Linhares, você, com a pandemia e essa proximidade, globalmente a gente sabe que os números aumentaram exponencialmente em questão de violência em face da mulher.
Aqui em Linhares, como está a realidade? Então, aqui em Linhares ainda os números não aumentaram, permanecem os mesmos do mesmo período do ano passado. E aí a gente lá do CREAS estava até fazendo uma reflexão a respeito disso, porque no mundo todo a gente está vendo que teve um aumento de pelo menos 50% aí nos casos de violência doméstica. Mas aí a gente pensa no seguinte, Linhares e o Espírito Santo já são localidades que o índice de violência é muito alto, talvez por isso não tenha alterado. E também você acha que pode influenciar o caso, assim, que as mulheres estão... Nós estamos em isolamento, né? Você acha que isso pode estar dificultando essa denúncia? Também, porque ela está em isolamento e ela está em casa com o marido. E ele está vigiando. Para ela sair para fazer a denúncia é difícil também, isso. Né? Eu estou falando assim, ele está vigiando, claro, esse marido criminoso, podemos agressor, dizer, né? Agressor. Deixa eu voltar aqui àquela sua fala, Shirley, anterior, que você menciona que de maneira estatística, né? Nesse período de pandemia, em Linhares, propriamente dito, não aumentou esse número de violência doméstica contra a mulher em comparação com outros municípios, com outros estados, enfim. Mas você disse que esse não aumento, só para a gente voltar, que eu acho que é interessante, sabe, Tiago? Mas esse não aumento é porque Linhares é um município que é marcado, antes de pandemia, por esse índice de violência. É isso que você quer dizer? Já é marcado por um alto índice de violência, de feminicídio. Então, é um dado relevante, já tinha um número muito alto, né? E antes da pandemia, que não havia esse isolamento, que não havia essa mudança de comportamento, que tipo de violência mais tinha-se a mulher? Violência física, violência psicológica, patrimonial, muito mais a física e a psicológica que a gente tinha contato. Entendi. Né? E... tem a questão também das mulheres terem uma resistência em denunciar, terem uma resistência em fazer um boletim de ocorrência. Às vezes faz o boletim, mas não quer medida protetiva porque acha que vai prejudicar o agressor. Mesmo ela tendo sofrido a agressão, ela não quer prejudicar o agressor. Quer dizer, pode ser, né, Tiago, que esse índice que o CREAS tem lá de violência pode ser um índice que seja até maior, né? Porque muita mulher também não tem coragem de denunciar. Né? Acaba que os casos ficam muito ocultos, né? Diversos casos. E assim, como é que o CREA faz para chegar até essa pessoa que está sofrendo esse tipo de violência? Então, geralmente, a gente recebe o encaminhamento dessas pessoas, ou pela DEAN, né, que é a Delegacia Especializada, ou pelo CRAS, ou outro mecanismo, né, da saúde, às vezes, manda um encaminhamento para a gente entra em contato com essas mulheres e faz o acompanhamento. Ou a mulher mesmo, às vezes, chega a nos procurar falando que está sofrendo alguma agressão e a gente faz as orientações. Pode ir diretamente, se pode. For. Pois aí, Tiago, você levantou uma situação interessante. Essa procura da mulher diretamente no CREAS, ela se dá de maneira maior do que o encaminhamento vindo da delegacia, por exemplo? Não, a delegacia é bem maior. Mas acontece de mulheres procurarem diretamente o CREAS. Alegando essa questão de violência, independente do tipo que for. Sim. E uma coisa interessante, né, você pode constatar para a gente, através desse trabalho do CREAS, é que parece que essa violência doméstica e familiar, seja antes de pandemia ou no momento de pandemia, né, Tiago, parece que isso independe de classe social, né? Depende. O que chega muito lá, você percebe isso daí nitidamente, que independe de classe social, que assim... porque são casos muito tristes, né? Eu não consigo nem imaginar, para falar a verdade, como alguém tem coragem de chegar a esse ponto. Mas, assim, quando acontece e as pessoas vão até lá, ou chegam por meio da delegacia e tudo mais, tem esse atendimento presencial, como é que é feito? Porque agora na pandemia a gente sabe que tem essa dificuldade. Sim. Agora na pandemia a gente está optando mais por fazer orientações por telefone, mas mesmo assim, se for um caso urgente, a gente faz o atendimento presencial, sim. Faz. Né? Como a gente já fez, inclusive. A gente faz o acolhimento, né? Tenta entender a situação da mulher, faz os encaminhamentos que forem necessários, faz uma escuta e um atendimento psicossocial.
O objetivo desse acompanhamento psicossocial é que a mulher melhore a autoestima dela, que ela consiga compreender que ela realmente está vivendo num relacionamento abusivo e que ela consiga sair desse relacionamento abusivo. Esse acompanhamento psicossocial que o CREAS faz através dos técnicos, vocês estão fazendo, ainda que estejamos nesse momento de pandemia, né? Sim. Porque eu acho que isso é importante, né, Tiago? Que a mulher que está nos assistindo, infelizmente pode ser vítima de violência ou conhece alguém, é para a gente deixar claro que mesmo que a gente esteja nessas restrições, nesse período que não está tendo muito contato, mas o Estado aí, através do CREA, está plenamente funcionando, né? Sim, isso é bom deixar claro para o pessoal, né? Inclusive, a gente já chegou a transferir uma família para outra cidade, a mãe com os filhos, porque foi necessário, que ela não podia continuar na mesma cidade do agressor. Então, a gente precisa continuar fazendo as intervenções para tirar a família da situação de risco. Porque isso é caso de urgência, né, doutor Tiago? Não importa se é pandemia, se não é. E não dá para esperar, né? Não. E às vezes a gente tem essa dificuldade, eu acho que você estava mencionando, a questão da a mulher tá passando por essa violência, só que ela até liga, comenta e depois quer voltar atrás, tem porque também, né? O marido se arrependeu, nunca mais vai fazer isso, só que na outra semana faz a mesma coisa, às vezes bebe, repete o comportamento. Como é que vocês atuam com essas pessoas? Deve ser delicado, né? Porque assim, o índice de reincidência é muito grande. É muito grande. Muito. Porque a mulher tem uma dependência não só financeira, mas afetiva também do homem. E aí ele acaba convencendo, ela acaba voltando. Então, acontece muito. A gente tenta trabalhar, como eu falei, a questão da autoestima, a questão dela perceber que está numa relação abusiva, justamente por isso, porque a gente percebe o quanto as mulheres têm dificuldade de sair da relação. E poder tocar a vida, né? Às vezes. Mas é porque o homem, ele acaba assim, aos poucos, ele vai fazendo com que a mulher se afaste de todo mundo. Entendi. Se afaste da família, se afaste dos amigos, né? Começa a criticar se ela sai. E aí ela passa a depender totalmente dele. Entendi. Quando ela se separa, ela fica sem rede de apoio, se sente sozinha e acaba voltando. Ô Sheila, esse ponto que você está comentando aí, ele é importante a gente bater muito. E o programa Bate-Papo das 6, ele serve exatamente para a gente ter esse tempo e lidar com essas situações delicadas. A mulher ela tem que se empoderar também na situação. Né? A mulher ela tem que parar de ter aquele pensamento de ser vitimizada. Então, vocês ali nesse acompanhamento psicossocial, vocês também fazem esse trabalho com a mulher, ou seja, vocês tentam resgatar a autoestima dela, abrir os olhos dela diante de violências que estão acontecendo. Como é que vocês fazem esse sentido, essa abordagem, né? A gente escuta a mulher, tenta trabalhar com ela pontos que são importantes para ela. Se ela não tem uma escolarização, que volte a estudar, que volte a, que trabalhe, que se torne autônoma. Dá um espaço para ela falar, para que ela se escute também, para que ela entenda o que ela está vivendo, né? Como eu disse, muitas mulheres vivem numa relação abusiva, mas não percebem aquela relação como abusiva. Ele grita, ele fala alto, ele, me empurra, mas isso é normal, todo relacionamento é assim, né? Todo relacionamento tem problema. Sim. E vai vivendo assim, mas ela precisa falar disso e se escutar para ela entender que ela está vivendo, sim, no relacionamento abusivo, né? E você acha que uma fala dela com a família dela é interessante, é fundamental? Recorrer não só ao CREAS, mas recorrer ao pai, à mãe, os irmãos. Pois aí tem outro ponto. Tem família que apoia, tem famílias que não. A gente já atendeu casos lá no CREAS que o pai também era muito machista, também agredia a mãe dessa pessoa. E aí, quando ela pedia ajuda à família, os pais diziam que era assim mesmo, que ela tinha que continuar ali casada, porque relacionamento é assim mesmo. Então, ela não podia contar com a ajuda da família. Só dificultava a situação, né? Sim, ela tem que ficar, você tem que ficar nesse relacionamento. Casou é para a vida toda. Então, assim, como que essa pessoa sai da relação de violência se a família não apoia? Difícil. Não, é muito difícil. E a gente vê, né, Tiago, que a mulher tem que entender dos seus direitos. Inclusive, a doutora Monique, tá, pessoal, no segundo e no terceiro bloco, vai estar dando prosseguimento a esse assunto, falando um pouquinho de Lei Maria da Penha, para a mulher entender o que ela pode, os seus direitos,
que é importante isso, né, Shirley? E, né, doutor Tiago, também como advogado, né? Não, sem dúvida nenhuma. Para as mulheres terem ciência de que, assim, se estiver sofrendo qualquer tipo de violência, tanto psicológica, sexual, patrimonial, moral, tem vários, moral, né? o que seja, ela tem os direitos dela e aquele agressor, esse criminoso, ele tem que pagar por isso. Isso. Né? Ele tem que ser afastado dela. Porque senão ela corre um risco assim, enorme. Só para pontuar, nós temos assim, dados. Seguinte, em 2019, a gente não sabe 2020, provavelmente vai crescer muito mais. Só de feminicídio foram 1.314 mortes. Ou seja, só pela mulher ser mulher, ela morreu. Sim. A cada 7 horas nós temos uma morte de mulher por feminicídio. Então, assim, isso tem que ser batido mesmo. Não pode afrouxar e não pode passar a mão na cabeça de bandido, não. E a gente vai falar essa responsabilidade de punição. Mas, Tiago, você falou uma coisa interessante. Deixa eu jogar aqui para a psicóloga Shirley, que é naquele momento da violência. Ô, Shirley, você tem, enquanto psicóloga, enquanto ação desenvolvida pelo CREAS, tem alguma dica que você pode falar para as pessoas que estão nos assistindo da mulher evitar no momento daquela violência? Por exemplo, o cara tá nervoso, o homem tá nervoso, tá alcoolizado, tá drogado. Vale a pena a mulher bater boca? Vale a pena a mulher ir pra cozinha onde tá perto de arma? O cara já tem esse perfil problemático, né? O que você recomenda a mulher naquele momento da violência, que só tá eles ali? Ó, eu rapidinho, tá? Toma essa liberdade. Eu recomendo que ela suma de casa, entendeu, Bernardo? Mas assim, não naquela hora, antes que ela já vai percebendo esse comportamento. Porque ninguém fica assim de uma hora para outra normalmente. Isso, as pessoas vão dando sinais antes, ela já percebe que o relacionamento não tá bom. Se chegou a esse ponto é porque muita coisa aconteceu antes. Quer dizer, os sinais do agressor, normalmente são quais, assim, os sinais do agressor? Fala alto, tá nervoso, pela sua experiência ali de psicóloga nesse sentido. Sim, às vezes tá nervoso, às vezes nem tá nervoso também, mas assim, tem o hábito de bater, de dar um tapa, de empurrar a mulher, né? Então, de tratar com grosseria. E aí, isso já são indícios de que as coisas vão piorar, porque se já começa, né, xingando, fazendo alguma coisa mínima que seja, e a mulher aceita, com o tempo vai evoluindo. Eu fico imaginando uma situação dessa, Tiago, em casa, madrugada, e aí, como você muito bem falou, independe de classe social, independe de cor, enfim. A mulher, naquele momento da violência, não tendo para onde recorrer, né? Então, existe algum tipo de situação ali naquele momento que ela pode abrir a porta, sair correndo? É complicado. Se ela conseguir abrir a porta e correr, é o mais indicado. Se der tempo, né, Chia? Se der tempo, porque assim, geralmente o homem é mais forte que a mulher, né? E aí ele vai acabar conseguindo machucar muito a mulher. Mas assim, bater boca, brigar não adianta. Ele vai ficar mais irritado. Assim. Se ela conseguir sair, pedir socorro, gritar para outras pessoas ouvirem, esse seria o mais indicado. Ela tem que ter essa coragem de falar, não é isso? Você ia falar alguma coisa? Não, essa questão de sair de casa, depois nós vamos abordar com a doutora Monique, que às vezes ela tem um pouco de receio. Eu vou sair de casa, eu vou perder minha casa. Nunca mais eu vou poder entrar novamente. Eu já ouvi isso também. Né? Então, isso daí ocorre demais. Só que vamos deixar para a doutora Monique enfatizar e dizer como é que é o dia a dia, esses receios, né, doutora Monique? E porque ocorre muito, Bernardo. Então, a pessoa deixa de sair de casa achando que vai perder o imóvel. Mas não é bem assim que funciona. Mas depois a gente menciona mais. Você vê que tem várias nuances para a gente falar, né? Mas aí eu fico pensando aqui também depois da violência. Né? Nós comentamos aqui, antes da violência, você falou muito bem que o agressor já começa a dar os sinais, aí a mulher ela já tem que começar a sentir e já se resguardar e não fomentar e não capacitar aquela violência. Aquele momento de violência acabou. Pós-situações, o que você recomenda? Qual é o cuidado que a mulher tem que ter depois de passado toda essa violência, Shirley? Vocês também falam com ela, orientam ela nesse sentido também, no depois? Sim. O ideal seria que ela se afastasse do agressor, né? Porque a situação de violência vai permanecer, vai se repetir. O que faz uma vez, pela sua experiência,
comete de novo. A violência ela tem um ciclo, né? Começa com a fase de tensão, de briga, de agressão. Depois vem a fase da explosão, que é quando de fato vem que ele bate, espanca. E aí acaba essa fase, né, da explosão, vem a fase da lua de mel, que o homem diz que se arrepende, que não vai acontecer de novo, que as coisas vão mudar. E aí é o período que a mulher, né, acaba aceitando, ficando em casa. E aí, com o tempo, retorna tudo de novo. Mas será que toda agressão inicial, ela gera esse ciclo? Porque pode ser também, eu fico pensando, às vezes uma determinada pessoa, naquele momento de discussão, nervoso, acaba dando um tapa na mulher, mas ele não tem uma índole ruim. Foi aquele calor da discussão. Então aí eu te pergunto, será que situações como... Não se justifica a violência, tem que pagar, tem que ser responsabilizado, sim. Mas analisando de um ponto de vista psicológico, que é a minha pergunta, doutora, do ponto de vista da psicologia, todo aquele que agride, independente do motivo que for, ele tem o potencial de ser violento em todas as outras situações? Olha, geralmente... Você entendeu? Sim, geralmente se ele agredir uma vez, a possibilidade de agredir de novo é muito grande. Melhor não arriscar, né? É muito difícil não acontecer novamente. Isso é muito complicado, né, Thiago? Não, é muito complicado. E assim, se for pedir uma opinião pessoal, se a pessoa encostou na outra, foi covarde naquele momento, sim, na minha visão, assim, mas aí eu entendi a sua pergunta, professor Bernardo, na psicologia. Se a pessoa, psicológico, né? Psicológico, tudo. Agora eu saí e fui pro lado, nem de advogado não, humano. E como homem. Então, eu vejo assim, a pessoa de fato, ela não tem que arriscar, porque é um risco, né? Você continuar com a pessoa com esse comportamento, mesmo que foi só aquela vez. Porque quando a pessoa chega a agredir, principalmente fisicamente, ela já ultrapassou todos os limites, né? Já extrapolou tudo, né? Sim, e aí, para acontecer a segunda vez, é fácil. Olha só, eu tenho aqui, eu até peguei, estava conversando há pouco com Monique, Thiago e Shirley, pesquisando, né, sobre o assunto para a gente conversar de uma maneira bem bacana e bem instrutiva com vocês, uma cartilha que foi feita e olha só que interessante, Shirley, o plano de proteção, né, até diz o seguinte, se você está em situação de violência, mulher, crie um plano de segurança para seguir em caso de emergência. Aí vem, voltando àquilo, né, que nós até comentamos, abre a porta e sai correndo, mas olha outras dicas, e aí eu queria ver o que você acha. Né? Conte, antes da violência, você está sentindo que ele está naquela situação, conte o que está acontecendo para pessoas de confiança. Sim. É interessante isso? Sim, sempre. É importante ter alguém que saiba do que está acontecendo, né? Alguém que ela possa pedir ajuda de repente no momento. Um vizinho mais próximo? Sim, quem estiver mais próximo é melhor. Olha uma outra coisa interessante para a gente explorar. Deixe documentos, remédios e chaves guardados em local específico. O que você entende disso? Para correr em pra momento. sair correndo. Correndo. Pessoa... Todo cuidado é pouco. Mas quando chega a esse ponto é porque realmente a relação já está bem complicada. É até interessante também que aí vem o trabalho do CRES, da Delegacia de Crimes contra a Mulher. Inclua mulher vítima de violência na sua lista de contatos os telefones dos serviços de proteção à mulher. Isso é importante. Isso é fundamental, também. Né? Até uma dica com nome diferente. Coloca lá, Larissa, por exemplo. Porque senão se o cara vê aquilo Delegacia da mulher. Delegacia da mulher, ele já sabe que vai dar problema para ele. E se já tem a coragem de bater sem saber que alguém vai atrás, imagina sabendo. Bacana. Então, Shirley, para a gente finalizar esse bloco, repete de novo, principalmente para a mulher que está sendo vítima de violência ou que conhece alguma outra mulher que está sendo agredida, aonde ela deve procurar? Para a gente finalizar esse bloco. Então, pode procurar as delegacias especializadas, né, a Delegacia da Mulher. Pode procurar também o CREAS, que a gente vai fazer as orientações e os encaminhamentos, né? Em casos de mulheres que não conseguem ficar no município, a gente consegue enviar para um outro lugar fora da cidade, que elas fiquem protegidas, mas assim, não permaneçam numa situação de violência, né? Mesmo que a pessoa se acalme e que fale que vai mudar, não permaneça, porque assim, tem tido muitos casos de feminicídio, muitos casos de óbito, então é preocupante.
E o CREAS fica onde aqui em Linhares? Fica no bairro Interlagos. E pode ligar também? Pode. Você pode passar o telefone pro pessoal? Entrar no site da prefeitura, tem? No site tem. Qualquer coisa também no segundo bloco a gente informa pro pessoal. Eu passo aqui. E fica aberto que horas lá? Isso. De 7 às 17. De 7 às 17, tá? Bacana. Tá dado o recado. Shirley, muito obrigado pela sua presença mais uma vez e com certeza suas informações foram fundamentais para a população. Eu que agradeço. Bacana. Pessoal, finalizamos o primeiro bloco do programa Bate-Papo das 6. Fica aí, segundo e terceiro bloco, doutora Monique Mendonça, advogada, professora, e aí nós já vamos falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. Medidas protetivas, o que pode, o que não pode. Aguarde um pouquinho aí. Até mais. Com o segundo bloco do Bate-Papo das 6. Lembrando também que estamos na rádio 106.1, no YouTube. E agora tem a doutora Monique Mendonça, que vai esclarecer as dúvidas jurídicas. Eu queria só pontuar, antes de eu chamar a doutora Monique, questão de perguntas. Quem tiver perguntas para fazer, pode mandar tanto no YouTube, ou então, se não quiser se identificar, até porque, às vezes, o agressor possa estar ao lado, a pessoa só de falar o nome já identifica, pode mandar no Instagram também, no direct, que a gente vai dar uma analisada e jogar aqui no ar, tá bom? Doutora Monique Mendonça, minha amiga querida, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite, é uma honra tê-la aqui conosco. Boa noite, Tiago, é uma honra dividir a bancada com dois queridos colegas, Tiago e Bernardo. Obrigado. E é uma satisfação muito grande estar participando de um quadro de suma importância hoje na sociedade. Muito bacana. E aí, vamos começar, Monique, com a primeira pergunta, no sentido de que a Lei Maria da Penha, ela protege a mulher de quem? Do quê? Pois bem, Tiago, quando a gente fala de violência doméstica, quando a gente fala de Lei Maria da Penha, a gente tem que ter em mente que essa lei ela veio para abarcar, para proteger a mulher na sua saúde física, mental, material, moral. E aí, quando a gente fala mulher, embora o termo violência doméstica logo nos remeta a marido e mulher, é bom deixar claro que, embora a maioria dos números de violência realmente sejam entre marido e mulher, essa lei protege a mulher de uma forma em geral. Ela protege uma filha, ela protege uma sobrinha, ela protege uma neta, ou seja, qualquer mulher. Então não é só entre marido e mulher, não. Não. E o agressor também não é somente o homem. A vítima necessariamente precisa ser uma mulher, precisa ser do sexo feminino. Que pode ser, como você está dizendo, a mãe, a avó, a filha, a enteada. Perfeitamente. Agora, para caracterizar, prosseguindo até o questionamento do doutor Tiago, para caracterizar essa violência doméstica e familiar, que a vítima é a mulher, independente da idade, não é isso? Tem que ser num ambiente doméstico? Por que eu te pergunto? Vamos partir do princípio que o pai violenta a filha fora da casa, no meio da rua. Isso caracteriza também violência doméstica? Sim, professor Bernardo, caracteriza violência doméstica. A violência doméstica, ela não traz como necessária a coabitação. Ela traz como necessária uma relação, e essa relação não obrigatoriamente é uma relação amorosa, né? Marido e mulher. Então, assim, mesmo que a agressão se dê na rua, na casa de um terceiro, ou numa escola, onde quer que seja, tendo essa relação familiar não mesmo sem coabitação, ou seja, um ex-marido, ele pode agredir a ex-mulher? Eles não coabitam mais na mesma residência. Sim, ele pode ser um agressor. Então, a coabitação ela não é necessária. Interessante. Você falou do ex-marido e da ex-mulher. É uma pergunta que as pessoas fazem, e eu lembrei aqui agora. Relação de namoro. Um namorado que agride a namorada na casa dela. Aplica-se a Lei Maria da Penha aí no caso? É uma violência doméstica? Percebe que namoro não é família, né? Sim. E aí, a incidência de que lei que vai aplicar nesse caso aí, doutora Monique?
neste caso, dependendo da relação duradoura, né? Por exemplo, foi a primeira vez que ele teve contato com a menina. Não é um namoro, né? Então, não caracterizaria, a princípio, né? Por exemplo, um abuso sexual nesse caso seria um estupro, né? Então, não entraria na violência doméstica. Agora, um namoro onde já envolve, né, aquela relação, onde já tem uma intimidade maior, afeto, né? aquele afeto, caracterizaria sim a violência doméstica. Interessante isso, né, Tiago? Não, interessante, assim, para a gente dividindo um pouquinho e sabendo como é que funciona. Só que aí sofreu a violência doméstica, familiar. E aí, como é que ela procede com essa... Fazer a ocorrência, tem que ter alguém, tem que ter um advogado, um defensor, ela pode fazer sozinha, como é que funciona? Porque só complementando, Tiago, porque a Sheila que falou no primeiro bloco que deu os direcionamentos, a delegacia, o CRAS, o CREAS, você tem algo a complementar nisso aí? Nesse momento da agressão, seja ela feita pelo marido ou qualquer outro agressor, a gente tem a prática de um crime. Certo. A gente tem a prática de um crime, nós estamos diante de uma situação que pode incidir numa prisão em flagrante delito. Diante disso, uma prisão em flagrante delito, a vítima, ela pode entrar em contato com o 190, com o 180, ou seja, a minha indicação é que o primeiro passo seja com as autoridades policiais, que ela se dirija à delegacia, que ela ligue para o 190 e ela vai ser atendida para dar o suporte no momento da agressão. Tá, esse suporte pode ser qual? Depende, cada caso é um caso aí? Vamos lá, né? Ela foi à delegacia, em Linhares, por exemplo, nós temos uma delegacia especializada de assistência à mulher, né? E aí, chegando lá, ela faz aquela ocorrência, vai ser atendida e vai ser questionada se ela quer uma proteção, se ela deseja uma medida protetiva contra o seu agressor. E aí, dentre as medidas protetivas, nós temos inúmeras, né? Que é o distanciamento do agressor dela a uma certa distância que será determinada, a obrigatoriedade desse agressor frequentar acho que é algum curso, auxílios, né? Psicológicos, assistenciais, né? E também temos o caso de uma medida protetiva de afastamento do lar. Como vocês falaram no bloco anterior, a mulher, ela tem muito medo de se retirar de sua residência. Ela chega pra gente, professor Bernardo, e fala bem assim, mas doutora, se eu sair de casa, vai caracterizar abandono do lar. E não tem nada. E aí, Bernardo, eu digo para você, mulher, não tenha medo disso. Nós temos uma medida protetiva específica, que é afastamento do lar do agressor. Existem situações que a mulher sai, o marido tranca a casa para ela não voltar mais, porque já a agrediu, né? Então, para que não retorne. A gente entra, pede uma medida protetiva. Ele que saia, né? O juiz faz o quê? A juíza faz o quê? Afasta o agressor do lar e pede para reconduzir a vítima. Essa medida protetiva de afastamento do lar, ela pode ser dada pelo delegado? Não. Tem que ser pelo juiz. O delegado, ele pode requerer ao juiz. Quem determina é o juiz. Aí, Monique, o juiz determinou. E também tem muito questionamento nesse sentido. O acusado ali, o agressor, ele não respeita essa medida protetiva. O que a mulher deve fazer? Pois é, Tiago, isso é uma inovação não tão nova, né? Mas que o descumprimento de medida protetiva hoje caracteriza crime passível de prisão em flagrante delito. Então, se ela denunciar na hora, a polícia chegar, pode prender em flagrante. Ou seja, eu, agredida, estou na minha residência, ele tem uma ordem de se manter 300 metros de distância, mas ele simplesmente bateu no meu portão e começou a gritar, abre esse portão, e fazer, né, algumas... Outras coisas. Covardia, covardia. Né? Já é covarde mesmo, justamente. Mas continua fazendo covardia. Imediatamente pode chamar a polícia que esse cidadão vai ser preso em flagrante delito. Uma coisa que eu sempre tive essa dúvida. A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, não é isso? De 2006. 2006. Ela traz vários tipos de violência, não é isso, doutora?
Quais são esses tipos de violência? Temos violência física, sexual, psicológica, material, moral. E aí, pegando esse gancho, eu tenho essa dúvida. A mulher, ela está sendo vítima de violência doméstica na modalidade da violência moral, né? Às vezes o agressor está moralmente denegrindo a imagem, etc. Ela não aguenta mais, procura a delegacia. Quando ela chega na delegacia, ela relata tudo que está ocorrendo. O que normalmente a autoridade policial está fazendo naquele momento? Ele já aplica uma medida... Não, mas bem que você falou que tem que ir para o juiz, né? Isso. Então, o que ele recomenda à vítima nesse momento? Ó, vou te dar um Lavra exemplo. seu boletim de ocorrência. Vou te Se dar for flagrante, pode... Vou te dar um exemplo, professor Bernardo, de uma violência moral por que favor. no nosso meio hoje está até que comum, Perfeito. devido às redes sociais, o WhatsApp, né? Casal que viviam juntos, e aí ele possui fotos íntimas da mulher, e aí ela fala assim, não, vamos nos separar. Separou, ele não aceita a separação, o que esse rapaz faz? Tenta denegrir a imagem dela, acabar com a moral dela e espalhar fotos íntimas da vítima em grupos de WhatsApp. Isso acontece, hein? Muito. E aí responderia não só no âmbito penal, né, doutora? Isso aí que eu ia Muito. perguntar, Isso é uma violência moral. A vítima vai à delegacia e requer uma medida protetiva. E aí a juíza, impondo essa medida, o descumprimento... E na prática tá demorando muito esse procedimento do delegado fazer esse requerimento para o juiz para determinar a medida protetiva. Prática. Na prática, e vamos levar em consideração a pandemia, porque está acontecendo também nesse momento. Pandemia. Pois é. Inacreditavelmente, né? Porque o que se ouve dizer é que o judiciário é moroso, né? Mas são situações muito céleres. São situações da mulher denunciar em um dia e no outro dia o agressor ser afastado do lar. Parece que essa Lei Maria da Penha pegou mesmo. Assim, a gente vê uma agilidade, né? Está sendo respeitada, né? Está sendo respeitada. Pelas autoridades. Mesmo, por exemplo, nesse período de pandemia, mesmo que a delegacia não esteja fazendo boletim de ocorrência, chegou uma situação, a delegacia especializada da mulher ela está em funcionamento. A delegada, automaticamente, ao confeccionar o boletim de ocorrência, já requer a medida protetiva à juíza. A juíza, de forma remota, também está trabalhando, o Ministério Público trabalhando, e estão concedendo medidas protetivas de urgência para garantir a segurança física, psicológica da mulher que está sendo agredida. É isso que a doutora Monique está falando, é importante. Quer dizer, a gente vê tudo parado, mas essas medidas que envolvem violência doméstica é entendida pelo judiciário, pela autoridade policial, como algo de urgência, né? Urgência, proteção à vida, né? Isso aí, não pode, porque senão, às vezes as mulheres já têm um certo desestímulo, né? De estar denunciando, não acredita. Não vai dar e aí, vou fazer um gancho no seu tópico aí, de ter um desestímulo, eu digo mais, antes... vocês citaram aqui no bloco anterior de mulheres que depois perdoam, né? Então, antes, a ação penal, ela não era pública e incondicionada. Ou seja, a mulher, ela ia lá, fazia ocorrência e depois, popularmente falando, dizia assim, eu vou retirar a queixa, nós fizemos as pazes, né? Ele é muito bonzinho. Aí retirava e não fluía. Não fluía. Hoje, não funciona assim. Hoje, a violência doméstica, a Lei 11.340, em 2006, ela é de ação penal pública incondicionada. Ou seja, uma vez feita a ocorrência, ela pode ou não requerer medida protetiva. Ela pode ou não querer que depois aquelas medidas protetivas permaneçam. Fiz as pazes, não quero mais a medida protetiva, volta para casa. Ou seja, a medida protetiva de afastamento do lar, ela diz não querer. Mas a ação penal, vulgarmente dizendo, o processo, ele vai dar continuidade. Não vai parar, não, aquele né, agressor vai ser responsabilizado pelo ato dele. Perfeito, eles podem estar até lá, casadinhos, de lua de mel. Mas vai pagar mas pelo que fez. vai responder ao procedimento. O Thiago vai dar uma paralisada aqui, mas, Thiago, vamos pegar esse ganchinho aqui da doutora Monique e vamos reiniciar o terceiro bloco, tem coisa interessante aqui, tá? Então, o tema é muito importante, né? Não saiam daí, não. Vamos dar um break, rapidinho a gente volta ao terceiro bloco. Até mais.
Olá, pessoal. Voltamos ao terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6. É um programa aqui da TV Sim, seu canal local. Ele está sendo transmitido simultaneamente no YouTube e na Rádio Sim FM 106.1. É sempre bom lembrar que este programa, no dia seguinte, às 6 horas da manhã, é retransmitido. Então, se você não conseguiu ver hoje ou alguém que não viu, pede para ver amanhã. Está valendo a pena porque está um bate-papo muito importante. A gente abre a câmera aqui novamente. Produção, doutora Monique. Eu até comentei com o Thiago, vamos começar esse terceiro bloco, que ele é mais curtinho, mas a gente finalizou o segundo com um ponto muito importante, aquela questão de medida protetiva e ação penal. Então, como é que a mulher vítima foi na delegacia, fez um boletim, não pode desistir mais? Assim, dá uma clareada novamente nisso aí. Pois é, professor Bernardo, é porque existe uma diferença entre a medida protetiva e a ação penal propriamente dita. Né? A medida protetiva é algo para proteger a mulher. O juiz ele dá uma ordem dizendo o seguinte: você não pode se aproximar, você tem que sair da sua residência. Então, ela pode dispor disso no momento que ela achar conveniente. Quando você fala dispor, ela pode falar, não quero mais. Não quero mais. Então, como foi dito pela psicóloga, né? Geralmente esses casais reatam, faz as pazes, e aí começa aquela fase da lua de mel. E a primeira coisa que ele chega no ouvidinho dela e pede é o quê? Tira aquela medida protetiva, não tem necessidade disso. Isso acontece? Muito, é o que mais acontece. E ela vai lá e retira a medida protetiva. E aí ele acha que em briga de marido e mulher ninguém vai meter a colher. Aí ele pensa o seguinte, tudo resolvido, ela retirou a medida protetiva. Mal sabe ele que a ação penal, que o processo vai ter continuidade. Isso é o crime aí, né? vai ser apurado. Vai ser apurado, serão colhidas as provas para ver se ele realmente cometeu aquele ato. Mas você está falando uma coisa fundamental, por isso que a gente voltou a falar no terceiro bloco. Então imagine, eles voltam, igual a psicóloga Shirley comentou, eles voltam, estão juntos. Ele convence ela a tirar a medida protetiva, mas a ação penal está tramitando. Perfeitamente. Vai dar certo isso? Pois eu tô com a mulher, tô com a ação penal. Isso é algo que eu sempre oriento, né? As pessoas que me procuram. Eu digo o seguinte, olha, você vai retirar a medida protetiva, mas você avise a ele que ele vai receber uma intimaçãozinha para a audiência e para responder a ação penal. Porque senão ele acha que retirou a medida protetiva, pronto, resolvi meu problema. Né? Chega um oficial de justiça com uma intimação, olha, você tem uma audiênciazinha marcada para apurar uma agressão contra a sua esposa, por exemplo. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai dar outra surra nela. E ele vai achar que ela, de novo, que denunciou fez ele. Isso aí, que mas fez isso outra é reflexo ocorrência. daqueles atos passados. Pois é. Perfeitamente. Mas aí, doutora Monique, aí ele vai ser, o oficial de justiça vai intimar o agressor para essa audiência. Nesta audiência, como é que funciona essa audiência? Vai tanto a mulher quanto o agressor? É possível fazer algum acordo ali? Como é que, que acontece ali? Pois é uma ação penal pública incondicionada, ou seja, a ação de titularidade do Ministério Público, né? Aí eles chegam lá, casadinhos, romance, não, já perdoei, estamos vivendo bem, não temos mais problema. Tudo bem. Mas ele praticou um crime e ele responderá por esse crime. Vai pagar por isso. Vai pagar por isso. Mais que justo. Vai pagar por isso. Tem que pagar, né? Pelo que fez, né? E tem um caso também, Monique, que você deve pegar muito no dia a dia, ver muito, na verdade. Chega na audiência e fala, não, aquele dia eu bebi, achando que vai se isentar de culpa. Funciona essa desculpa fajuta funciona? Tiago, é o que mais existe é essa desculpa. Fajuta. Eu estava embriagado. Nossa Excelência, mas se eu não tivesse bebido, eu não teria feito isso. Ou então, ela me bateu primeiro. Como? Ela me xingou, por isso que eu bati. Então, assim, nada. Absolutamente nada justifica a agressão, não melhora a situação do acusado, nada, não adianta. Doutora Monique, você levantou uma situação que é importante. Eu agredi porque ela me agrediu primeiro. Na sua experiência, como é que o delegado, ou um juiz ou promotor vai aferir a veracidade desses fatos? Porque vai ser a fala dela contra a fala dele.
ele pode arguir também uma legítima defesa, né? Você, além de advogado, você é professora também de direito penal durante muitos anos. E aí? Complicado, né? Bernardo, o procedimento da violência doméstica é algo muito complicado, porque pela mulher ela ser mais frágil, né? Então, assim, a palavra dela tem um peso muito grande. Por exemplo, se ela mantém relação sexual com o marido, ela concordando, ambos concordando com o ato. E simplesmente ela vai à delegacia depois e diz que foi contra a vontade dela. A palavra dela tem muito valor. Quando ela for fazer o exame, vai conferir que realmente, vai corroborar que realmente ela teve aquele ato sexual. Esse exame que você fala é o exame de auto de corpo de delito. Isso. Que ele é feito em qual momento? A mulher que chega lá, alega... Na delegacia, a mulher chega agredida, tem lesões, ela é encaminhada ato contínuo ali? Isso, ato contínuo, imediatamente. Entendi. Agora, pode também ter idas de mulheres na delegacia que falam algo que foi agredida e depois comprova-se que não foi. A esta mulher cabe alguma responsabilização? Pois é. Você já deparou com casos como esse? Já existem situações em que elas praticam, na verdade, um crime. Porque a mulher que diz que foi agredida, sabendo que não foi e noticia esse crime, ela está cometendo crime de denunciação caluniosa e que não é uma pena tão branda. Então, mulher, a lei está aí para te proteger. Agora, não a utilize também como forma de vingança, é importante, né? Como um meio. Porque existem responsabilidades também de forma contrária. Estaria caracterizando o crime de denunciação caluniosa. Todo mundo tem seus direitos, né, e deveres também. Isso. Você tem um dever de não acusar ninguém de forma leviana, de contar uma mentira e enganar a autoridade pública. O Thiago falou uma coisa interessante, a questão do dever. E ele falou uma outra coisa que me lembrou há tempo, tinha tempo que eu não via essa frase, Thiago, que você falou, como é que entre briga de marido e mulher não se mete a colher. Doutora, pela sua experiência, você acha que se um vizinho, se algum amigo vê uma situação de agressão, deve denunciar? Ou seja, deve meter a colher mesmo naquela briga? Pois é, sempre que a gente estuda, que a gente participa de encontros sobre violência doméstica, surge, né, essa questão, esse dito popular que dizem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é uma realidade que tem que mudar. A violência doméstica, ela pode ser denunciada por qualquer pessoa. Você que é vizinho, que está vendo a vizinha apanhando, você que é uma empregada doméstica, que presencia uma mãe sendo agredida corriqueiramente, denuncie. Não deixe passar. O que a gente precisa é isso, é que a mulher se empodere e chegue e denuncie para poder diminuir esse índice que o Espírito Santo é recorde. E Linhares também tem um índice muito grande também, muito grande. E é muito preocupante. Agora, denuncie, né? Vizinho denuncia, empregada denuncia, os exemplos que você deu muito bem, que esclareceu bastante. Se a pessoa vê uma mulher sendo agredida e não denuncia, esta pessoa pode ser responsabilizada por omissão, por exemplo? Olha, mas você é empregada, você é secretária do lar, trabalha ali, a sua patroa, você vê ela sendo agredida diariamente. Por que você não fez isso? Você foi conivente? E aí? Isso é uma questão mais moral, né, Bernardo? Porque para ser responsabilizado, para responder pelo crime de omissão de socorro, por exemplo, você tem que ter o dever de cuidado, né? Então, nesse caso, nós temos que sopesar cada caso. Quem é que não denunciou? Entendeu? Entendi. E eu fico pensando também, você falou muito bem dessas questões de medidas protetivas, afastamento do lar, né? Eu fui anotando aqui, obrigação do agressor, auxílio psicológico, distanciamento. Mas tem algum caso, né, que a gente sabe disso, mas se você puder falar, que o agressor vai preso diretamente? Porque assim, pode se afastar do lar, ele pode sair de casa, né? Mas ele não vai preso. Mas a Lei Maria da Penha coloca algum tipo de prisão para ele? Qualquer crime, ou seja, qualquer violência, seja ela física, psicológica, se aquela vítima acionar a polícia imediatamente e ela caracterizar uma prisão em flagrante delito, qualquer crime pode ensejar a prisão
daquele agressor. Já vai atrás das grades. Independente se é estupro, independente se bateu, até mesmo xingando. Está sofrendo uma violência, não está? Isso é um crime? É um crime. Aí vai responder o processo preso. Muito difícil, né, Bernardo? Muito difícil. Ele é preso em flagrante delito e aí existe todas aquelas regras de processo penal, onde o juiz pode, né, converter em preventiva ou não. Sim. Então, tudo depende do crime e das circunstâncias desse acusado. É aquilo que a gente sempre fala, né? Cada caso é um caso. Agora, a gente só saindo um pouquinho desse tema, bem rápido, porque já estamos estourando o tempo. A questão, doutora, que a gente vê muito a pergunta, eu dependo financeiramente do meu marido, só que ele me bate. Principalmente no período de pandemia, aí depende ainda mais. E aí, o que você orienta essas mulheres? Tiago, eu acredito que principalmente nesse período de pandemia, exista um número muito elevado de subnotificações, mulheres que realmente estão sendo agredidas, que sofrem violência doméstica e que não se manifestam, não procuram auxílio, porque dependem economicamente do agressor, né? Então, assim, elas ficam suportando tudo aquilo ali, porque não tem outro meio. Sofrendo. Né? É algo muito difícil, é algo que você precisa buscar auxílio da sua família, mas nem sempre a família dá esse auxílio. E aí que vem um auxílio, igual a doutora Shirley falou no primeiro bloco também, dos órgãos, né? Do Estado, né? Do Estado. Existe até mesmo a casa-abrigo, né? Justamente. Casa-abrigo que vai abrigar aquela mulher. Tirar, a lei prevê, possibilidades para poder, isso aí. Mas nem todas têm a coragem de enfrentar as adversidades que esse mundo novo vai trazer para ela. É isso aí. Não é fácil. Não. Pessoal, nós estamos chegando ao final do terceiro bloco. Eu espero que vocês tenham gostado. Tantas informações de qualidade passadas por profissionais que vivenciam e que enfrentam essa temática tão delicada que ainda, infelizmente, tem na nossa sociedade. E doutora Monique Mendonça, muito obrigada aí pela sua presença. Uma presença que vai perpetuar em vários outros programas. Realmente, a sua fala foi importante para as pessoas ali de casa. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, Bernardo. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês na noite de hoje. Thiago, mais uma vez, estamos juntos, né? Estamos juntos e seguimos firme, né? E levando informação de qualidade para a sociedade. E lembrando que vai passar. Vai passar. Tudo vai ficar bem. E a fala que a gente deixa aí para o final é o que a doutora Monique falou, que a psicóloga Shirley falou. Mulher, tenha coragem, não se sintam só, tá? Tem pessoas que realmente estão aí para ajudar. Pessoal, muito obrigado pela participação. E não esquece não, amanhã, sexta-feira, nós vamos ter mais um programa Bate-Papo das 6. Tema fundamental, que é o mercado imobiliário em meio à pandemia. Que você quer saber, aluguel, compra e venda de imóveis, é amanhã, às 18 horas, aqui na TV Sim. E vamos ter a presença do Roberto, da Conquista Móveis. Sabe tudo, aproveite mais esse programa. Forte abraço, gente, fique com Deus e vamos juntos. Igual a doutora falou, vai passar, hein?